Boa noite, queridos irmãos. Podem se assentar. Conectando com o nome da série, esse rapaz aqui, esse aparelhinho aqui, roubou a minha alegria na última quinta-feira, então eu não vou usá-lo. O Pedrinho vai passar ali para mim os slides. Obrigado, Pedrinho. Eu me chamo Carlos e eu tenho tido o privilégio, a honra de nos últimos meses estar aqui auxiliando, contribuindo, e sempre sou muito grato ao pastor Marco pelo convite, pela confiança, contribuindo com as séries de mensagens das quintas-feiras. Começando com a série Iscas de Satanás, eu compartilhei com os irmãos sobre a isca da ofensa e sobre o caderno de caligrafia de Jesus. Depois, na série... Antes de subir eu lembrei de todas, irmãos, mas agora me esqueci. Na série seguinte, que foi sobre... A série era Força na Fraqueza. Eu compartilhei sobre a passagem que dá nome à série, inclusive, né, que serviu de inspiração para essa série, 2 Coríntios 12, e o título daquela mensagem foi Quais são os seus espinhos? Depois, na série Aprendendo com as Batalhas Perdidas, eu compartilhei com os irmãos uma mensagem intitulada Aprendendo com as Batalhas Perdidas de Davi. Quem aqui esteve em alguma dessas oportunidades e está lembrado? Que bom. Mas também no dia 14 de junho, no dia 14 do mês passado, eu estive aqui compartilhando com os voluntários sobre mordomia financeira. Alguém estava presente naquele encontro? E naquele encontro em que nós compartilhamos sobre mordomia financeira, sobre o que a Bíblia diz sobre as finanças, chegou em um determinado momento em que eu disse assim, puxa, eu precisava ter um pouquinho mais de tempo para explorar o texto de 2 Coríntios 8 e 9. Eu só trouxe uma citação daquele texto. Mas aí eu me lembrei dessa série de mensagens aqui e pensei, bom, acho que vai cair muito bem na série Ladrões de Alegria. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês hoje, nesta série, sobre um assunto que, vamos dizer assim, ficou em aberto ainda naquele encontro com os voluntários para quem estava presente. Mas quem não estava presente, não tem problema, não vou fazer nenhuma menção ao que aconteceu lá. Nós vamos conversar hoje diretamente sobre este assunto. Quantos aqui já ouviram esta frase? Dinheiro não compra felicidade. Quantos já ouviram essa frase? Será que é verdade isso? Bom, eu costumo dizer que dinheiro não compra felicidade, mas compra sorvete. E dificilmente eu fico triste quando tomo sorvete. Brincadeira, gente, tá? Na verdade, originalmente, essa frase era assim, ó. Eu vi ela numa padaria com um cheiro de bolo muito gostoso, pensa. E essa frase era assim, quer dizer, o complemento da frase, porque a frase, o ditado é dinheiro não compra felicidade, né? Mas então o complemento da frase era assim, dinheiro não compra felicidade, lembra que era numa padaria. Dinheiro não compra felicidade, mas compra bolo. E você já viu alguém triste comendo bolo? E um cheirinho de bolo gostoso naquela padaria. Eu até fiquei com vontade de entrar e comer bolo. Pelo menos, eu não comi o bolo, mas me alegrou me alegrou ler aquela frase. Eu realmente me diverti com aquilo e fiquei até imaginando como seria bom comer um daqueles bolos com um cheirinho tão gostoso. Veja só que a série é Ladrões de Alegria e essa frase diz dinheiro não compra felicidade. Eu preciso aqui, antes de nós começarmos, fazer uma pequena distinção. Para nós, hoje em dia, nós imaginamos que alegria e felicidade são sinônimos, certo? Quantos aqui pensam que alegria e felicidade é a mesma coisa ou nunca pararam para pensar que pode haver uma diferença? Pois bem, alegria é um sentimento que vem e vai. Na verdade, eu brinquei que dificilmente eu fico triste comendo sorvete, mas muitas vezes eu fico triste depois que eu como sorvete, porque como eu gosto muito de sorvete, a minha tendência é comer demais. E aí, então, eu acabo ficando triste. E tem pessoas, talvez vocês já viram, até já fizeram isso, que às vezes comem sorvete ou comem bolo exatamente porque estão tristes. E aí, a verdade é que aquela comida, ainda que seja muito gostosa, não tira a tristeza da pessoa, né? Então, alegria é esse sentimento, um sentimento que vem e vai. É uma satisfação extrema, mas é algo relacionado às circunstâncias.
é um estado temporário. Então, se a gente quisesse definir em uma palavra, a alegria, ela é temporária. A felicidade, por outro lado, é um estado permanente, é uma condição. Essa é a diferença entre felicidade e alegria. A felicidade é permanente e a alegria é temporária. Sabe o que é o mais interessante? Diante dessa distinção, que é uma distinção clássica, tá bom? Não é algo que as pessoas pensem muito, reflitam muito hoje em dia. Mas diante dessa distinção, é possível você estar feliz e não estar necessariamente alegre. Porque pelas circunstâncias da vida, você pode estar sentindo algum tipo de tristeza, como a tristeza que eu sinto depois que como sorvete demais, embora a minha alegria momentânea tenha durado por algum momento. Você pode estar triste por conta de uma perda, a perda de um ente querido, ou com um familiar no hospital, como a situação da Júlia e do seu Francisco, pela qual nós oramos agora há pouco. Você pode estar triste, mas feliz, porque a felicidade é uma condição permanente. E no que consiste essa condição permanente que é a felicidade? A felicidade, como condição permanente, consiste em viver de acordo com aquilo para o que fomos criados. Ou, de forma mais direta e mais bíblica, vivermos de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. É por isso que as circunstâncias podem ser adversas, as circunstâncias podem ser tristes, mas ainda assim nós estarmos felizes ou vivermos nessa condição de felicidade, porque estamos vivendo de acordo com a finalidade para a qual Deus nos criou. Estamos vivendo de acordo com o propósito de Deus para nós. E como diz a própria missão dessa igreja, o nosso propósito, a nossa missão, nós existimos para manifestar o reino de Deus na terra, para vivermos num relacionamento íntimo com Deus, por meio do Espírito Santo, vivendo a vida de Cristo e manifestando o reino de Deus sobre a terra. Certo? Já falei sobre o dinheiro não comprar felicidade, já fiz essa distinção entre felicidade e alegria. Então, é verdade que o dinheiro não compra felicidade, mas ele pode roubar a sua alegria. Dinheiro não compra felicidade, mas ele pode roubar a sua alegria. E esse é o título da nossa mensagem desta noite. O texto que ficou em aberto naquele encontro, naquela oportunidade que eu tive no mês passado, foi exatamente o texto de 2 Coríntios 8, do verso 1 ao 15. Poderíamos ler até o capítulo 8 inteiro, mas eu vou deixar de lado a segunda parte do capítulo para economizar um pouco de tempo. E depois o capítulo 9, aí sim o capítulo inteiro também do verso 1 ao 15. É bastante texto, irmão, é bastante coisa, são 30 versículos, mas é bem importante nós lermos essa passagem inteira, porque quanto mais nós compreendemos do contexto de uma passagem bíblica, mais nós compreendemos o que Deus está fazendo e falando naquele texto. Então, convido vocês a abrirem suas Bíblias, os seus aplicativos, ou apenas a acompanharem comigo a leitura. Vamos começar no verso 1 de 2 Coríntios 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Percebe? Nas condições adversas de pobreza, ainda assim eles estavam alegres. Por quê? Porque estavam cumprindo com o propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, essa alegria era consequência da felicidade e não das circunstâncias adversas. Verso 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordam em tudo,
na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam. No ano passado, vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a ter esse desejo. Porque agora, verso 11, agora completem a obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição em concluí-la, de acordo com o que possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. Não se trata de que outros sejam aliviados enquanto vocês são afligidos, mas que haja igualdade ou equilíbrio. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade ou equilíbrio, como está escrito: quem havia recolhido muito, não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Paulo está citando Êxodo 16, 18, a passagem do maná. Agora vamos para o capítulo 9, verso 1. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia ou da Grécia estavam prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou muitos. Contudo, envio os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário encorajar os irmãos a visitá-los antes e a concluir os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, esta contribuição estará pronta como oferta generosa, não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Paulo está citando Provérbios 22, 9, mas na tradução grega do Antigo Testamento, na Septuaginta. Deus é generoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra, como está escrito: distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Citação do Salmo 112, 9. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. A alusão de Paulo aqui é a Isaías 55, 10. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da evidência desse serviço assistencial, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e por sua generosa solidariedade com eles e com todos os outros. Além disso, nas orações que fazem por vocês, expressam grande afeto, por causa da incomparável graça de Deus sobre
vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Graças a Deus por seu dom indescritível. E esse dom, irmãos, não é dinheiro, nem algum dom espiritual, como os coríntios muito buscavam. Esse dom indescritível de Deus é o próprio Senhor Jesus, é Cristo. Bom, 2 Coríntios 9, 7 foi a clara inspiração para o título desta mensagem. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria, mas o dinheiro pode roubar a nossa alegria. E uma vez que o dinheiro roube a nossa alegria, nós podemos deixar de contribuir financeiramente. O primeiro motivo pelo qual nós podemos deixar de contribuir financeiramente é pela avareza. Não é que o dinheiro esteja nos faltando, mas nós apenas não queremos abrir mão daquele dinheiro. E se esse é o caso, se alguém tem dificuldade de contribuir, seja com os dízimos e ofertas, seja ajudando o necessitado, se alguém tem dificuldade de contribuir por avareza, é importante nós lembrarmos do alerta de Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, enciladas em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Vejam o que a avareza, o amor ao dinheiro pode fazer com uma pessoa. Pode levá-la até mesmo a se desviar da fé. Mas ainda que nós não nos desviemos da fé, Deus queira que nenhum de nós nos desviemos por causa de dinheiro, amém? Ainda que nós não nos desviemos por causa da fé, nós podemos nos afligir com muitos sofrimentos. Por quê? Em razão do apego ao dinheiro. Mas, talvez você contribui, talvez alguém contribua. Não tem essa dificuldade da avareza, mas a pessoa contribui, porém contribui com tristeza. Aparece uma situação de necessidade financeira na família, nós nos dispomos a ajudar, mas, puxa, vou ter que ajudar o meu parente que está com essa situação. Ou então a pessoa vem aqui às quintas-feiras, aos domingos, nos cultos, e ela entrega o seu dízimo, a sua oferta, mas ela faz isso com peso. Será que essa é a vontade de Deus para nós? Será que a vontade de Deus para nós é que nós contribuamos com peso, com tristeza? Para entendermos qual é a vontade de Deus para nós, vamos entender o que está acontecendo nesse texto que nós lemos, nessa passagem de 2 Coríntios. O contexto aqui, o que está por trás, é uma oferta que Paulo se comprometeu a levar para os cristãos na Judéia, lá no território de Israel, lá no território em volta de Jerusalém. E nós vemos esse compromisso que Paulo assume, não apenas no livro de Atos, mas lá em Gálatas, capítulo 2, verso 10. Essa é uma passagem bem autobiográfica da carta aos Gálatas. Paulo fala sobre a sua experiência de conversão, sobre como depois ele foi a Jerusalém, encontrou com os apóstolos, com Pedro, Tiago e João, Tiago, o irmão do Senhor, e eles reconheceram que Paulo era um apóstolo, comissionado, enviado pelo próprio Senhor Jesus, estenderam a ele a mão direita da comunhão, disseram: Paulo, você vai para os gentios, Pedro fica aqui com os judeus, e a única coisa que eles pediram a Paulo era que ele se lembrasse dos pobres. O sentido aqui é que houve, naquela época, uma grande fome no território da Judéia, e a igreja em Jerusalém, particularmente, passou por grande necessidade, de maneira que Paulo voltou para o seu ministério aos gentios. Aqui nós temos um relato, ou de antes dele começar a sua viagem missionária, aquilo que estava acontecendo em Antioquia, ou já o relato de bastidor do fim da sua primeira viagem missionária. Os estudiosos
controvertem a esse respeito, mas Paulo já tinha um ministério entre os gentios. Ele volta ou para a sua segunda viagem missionária ou para fazer a primeira viagem com esse encargo, com um encargo de levantar uma oferta, uma contribuição financeira para auxiliar os crentes em Jerusalém e na Judéia. Agora, essa oferta, esse compromisso de Paulo era muito significativo. Não se tratava, irmãos, apenas de suprir uma necessidade momentânea da igreja na Judéia. Havia algo muito mais profundo relativo à unidade da igreja. Porque, se vocês lembrarem bem, lá no livro de Atos, no capítulo 15, se vocês lembrarem bem na carta aos Gálatas, por exemplo, vocês vão perceber que a grande questão era como os gentios, os não-judeus, poderiam fazer parte do reino de Deus. Muitos judeus imaginavam, até então, que a palavra de Deus, as Escrituras, o reino de Deus, era apenas para os judeus. E que, para que um gentio, um não-judeu, pudesse ser abençoado por Deus, pudesse fazer parte do reino de Deus, aquela pessoa precisaria até se tornar judeu. É esse engano que Paulo desfaz na carta aos Gálatas. Mas então, essa oferta significaria que os gentios, os não-judeus, incluídos no reino de Deus, pelo sacrifício de Jesus, estavam afirmando agora sua unidade com o povo judeu, contribuindo financeiramente para suprir as necessidades dos crentes judeus na Judéia, no território de Israel, na cidade de Jerusalém. Isso também, para Paulo, representaria a validação do ministério dele. Ele foi em direção aos gentios, os gentios foram inseridos no reino de Deus, e agora os gentios também estão afirmando a sua unidade como igreja com os judeus, mandando recursos financeiros para auxiliar os crentes judeus que estavam passando necessidade. A situação era tão delicada que havia um risco de que essa oferta não fosse aceita. Na carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 31, depois que Paulo já havia recolhido essa oferta, ele escreve à igreja em Roma pedindo que aqueles irmãos orassem para que ele fosse livre dos descrentes da Judéia, ou seja, aqueles judeus que não acreditavam em Jesus, porque eles poderiam se voltar contra Paulo. E para que o serviço dele em Jerusalém fosse aceitável aos santos, ou seja, não apenas para que os descrentes não tivessem ocasião contra ele, não apenas para que Paulo fosse livre dos descrentes na Judéia, mas para que o serviço, aquela oferta que ele estava levando a Jerusalém, fosse aceita pelos santos, pelos crentes judeus. Paulo estava certo no seu receio. Ele vai à Judéia, leva a oferta, entrega a oferta para a igreja, a oferta é aceita, mas os descrentes da Judéia causam todo aquele tumulto lá, a partir do capítulo 20 do livro de Atos, 21 na verdade, a partir do capítulo 21, 22 do livro de Atos, e ali Paulo é preso, e é assim que ele vai chegar em Roma, preso. Mas ele pediu oração para que a oferta dele fosse aceita. O próprio ministério dele estava em jogo, o ministério dele aos gentios estava em jogo, com essa oferta que ele foi encarregado de levantar. Agora, indo para o texto de 2 Coríntios, o capítulo 8 começa com Paulo afirmando que as igrejas da Macedônia, bem menos prósperas do que a igreja de Corinto, e além disso, perseguidas, as igrejas da Macedônia, especialmente a igreja em Tessalônica, você pode ler isso lá no livro de Atos, foi perseguida pelos judeus naquela cidade. Então os irmãos tinham menos recursos financeiros, estavam debaixo de perseguição, mas eles contribuíram com alegria e além da sua capacidade. Eles haviam doado com abundância. E os coríntios, nós lemos aqui em 2 Coríntios 8 e 9, os coríntios já haviam se comprometido no ano anterior. Então, no ano anterior, durante a segunda viagem missionária de Paulo, os coríntios já haviam se comprometido com aquela oferta, com aquela contribuição. Agora Paulo, preparando o caminho para chegar em Corinto na sua terceira viagem missionária, escreve essa carta
esperando que os coríntios então cumprissem com a sua palavra. Na verdade, Paulo já havia orientado que eles recolhessem as ofertas todos os domingos. Isso está em 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 a 4. Paulo havia orientado já que os coríntios separassem a oferta no primeiro dia da semana. Essa oferta era exatamente para os cristãos na Judeia, para os cristãos judeus na Judeia. Então Paulo já tinha deixado orientação em 1 Coríntios. No capítulo 16 nós lemos isso. O que acontece é que possivelmente os coríntios não estavam fazendo isso. Eles não estavam indo para o culto da igreja entregando as suas contribuições, os seus dízimos e as suas ofertas, se a gente fosse fazer um paralelo com o nosso tempo atual. Embora Paulo houvesse orientado e embora eles já houvessem se comprometido a fazer essa oferta para contribuir com esse serviço assistencial de Paulo. Além disso, irmãos, o relacionamento de Paulo com os coríntios, como nós já vimos aqui numa outra quinta-feira, o relacionamento de Paulo com os coríntios foi estremecido por aqueles que se identificavam como superapóstolos. A gente leu 2 Coríntios 8 e 9, no capítulo 11, esses superapóstolos vão aparecer na segunda carta aos Coríntios. Então o relacionamento de Paulo foi estremecido, o relacionamento de Paulo com os coríntios foi estremecido por esses superapóstolos. Esses homens eram homens que se identificavam como apóstolos, na verdade judeus de fala grega, que entenderam alguma coisa do Evangelho, mas que não se converteram de verdade a Cristo e que viram no Evangelho oportunidade de ganhar dinheiro. E aí então eles faziam como os mestres sofistas da época. Eles ensinavam as pessoas a manipular as palavras, eles se gabavam grandemente da sua espiritualidade e eles cobravam altas somas em dinheiro para ensinar. Foi por causa dessa cultura dos mestres sofistas, que Paulo chegou em Corinto. Eu já compartilhei com os irmãos aqui sobre isso. Paulo chegou em Corinto, e embora como ministro do Evangelho ele tivesse direito de viver do Evangelho, ele se recusou a ser sustentado pela igreja. Trabalhou construindo tendas, até que Timóteo e Silas, os seus auxiliares, chegaram e ajudaram ele. Por que Paulo fez isso? Embora ele tivesse direito de ser sustentado pela igreja. Ele fez isso para que ele não fosse associado com aqueles superapóstolos. E agora os superapóstolos, né, estavam cobrando altas somas de dinheiro para ensinar a igreja em Corinto. O que estava acontecendo? Em vez de se comprometerem com a oferta de Paulo, com a oferta para os crentes judeus na Judeia, aqueles irmãos estavam entregando o seu dinheiro para aqueles superapóstolos. Vejam que o ministério de Paulo estava realmente em risco, além do relacionamento dele com os coríntios, que estava estremecido. E talvez os próprios coríntios tivessem ficado um pouco perplexos com Paulo. Paulo, você nem quis receber dinheiro da gente, agora você está escrevendo para nós, nos cobrando? O que está acontecendo? Perceba que tem muita coisa em risco, tem muita coisa em jogo aqui. Então é por isso que Paulo enviou Tito, que portou a segunda carta aos Coríntios. Tito foi o portador da carta. Paulo enviou Tito e mais 2 irmãos. Na segunda parte do capítulo 8, ele fala sobre isso. Ele não identifica quem são essas pessoas, mas eles foram juntamente com Tito para quê? Para deixar a oferta preparada para quando Paulo chegasse. E aí então, se Paulo chegasse lá e os coríntios não tivessem preparado a oferta, eles já haviam se comprometido. Paulo já havia até falado para os irmãos da Macedônia que os irmãos na Grécia estavam comprometidos. Se ele chegasse lá e os coríntios não tivessem preparado a oferta, isso seria não somente motivo de tristeza, o dinheiro roubando a alegria de Paulo e dos coríntios, mas também motivo de vergonha. Quantas vezes nós já nos comprometemos em ajudar alguém, talvez não financeiramente, mas de ir fazer uma visita, de receber alguém na nossa casa e, por algum motivo, não cumprimos com a nossa palavra. Ou então, quantas vezes nós mesmos nos comprometemos a ajudar alguém financeiramente.
Nos comprometemos diante do Senhor a contribuir com a obra de Deus. Dizemos para nós mesmos: esse mês eu vou começar a dar o dízimo, esse mês eu vou ofertar. E acabamos não fazendo isso. Isso se torna para nós motivo de vergonha, se falamos isso para as outras pessoas, e certamente isso se torna para nós motivo de tristeza. Assim como o dinheiro podia roubar a alegria de Paulo e dos coríntios, o dinheiro nessas ocasiões acaba roubando a nossa alegria. Paulo escreve então porque percebe que o dinheiro pode roubar a alegria dele e dos coríntios. Quantos de nós temos a alegria roubada pelo dinheiro? Muitas vezes o que nos rouba a alegria é a falta de dinheiro, desemprego, uma situação de desafio financeiro. Desafios financeiros que estamos enfrentando, seja por conta do desemprego mesmo, ou seja porque a nossa renda está desajustada com os nossos gastos, nosso orçamento está desequilibrado e isso nos causa tristeza. Ou quantas vezes o dinheiro rouba a nossa alegria porque temos, mas temos diante de nós então uma oportunidade de ajudar, de contribuir, e isso pesa no nosso coração. Ver o dinheiro saindo da nossa conta bancária ou da nossa carteira, não sei se alguém mais anda com dinheiro na carteira hoje em dia, né? Depois do Pix, mas ver o dinheiro saindo da nossa conta bancária, ainda que nós tenhamos e ainda que vai continuar dinheiro lá, vai permanecer dinheiro lá, isso nos causa tristeza. A questão aqui não é o valor, gente, tá bom? Não é se você está abrindo mão de R$1.000, de R$5.000, de R$1 milhão ou de R$10. Porque a tristeza pela falta ou por entregar qualquer valor pode estar presente na vida de um cristão. E quando nós estudamos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, nós percebemos que a questão não é o valor, a questão é o que está no nosso coração. A pergunta então diante desse texto é: como não deixar que o dinheiro roube a nossa alegria? Como não deixar que o dinheiro roube a sua alegria? Olhando para o texto, eu vejo que há um caminho composto por 3 passos muito simples para que não deixemos que o dinheiro roube a nossa alegria. Primeiro, nós precisamos encarnar o Evangelho, assim como Cristo se fez carne. Em segundo lugar, nós precisamos construir uma visão de mundo bíblica. E em terceiro lugar, como consequência disso, nós podemos dar alguns passos práticos. Como não deixar que o dinheiro roube a nossa alegria? Encarnando o Evangelho, assim como Cristo se fez carne, construindo uma visão de mundo bíblica e, consequentemente, dando alguns passos práticos. Vamos começar compreendendo o que significa encarnar o Evangelho, assim como Cristo se fez carne. Isso é o fundamento de tudo. Jesus era rico e se fez pobre por amor de nós, para que nós sejamos ricos. É isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza deles, vocês se tornassem, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então veja que Paulo aqui, claro, está construindo um jogo de palavras. Em que sentido Jesus era rico? Jesus era rico por ser o próprio Deus. Ele se fez pobre porque ele se tornou homem. E como homem, ele foi sujeito a condições extremas, inclusive de pobreza. Ele não se preocupava com o seu próprio conforto. Então a riqueza de Jesus era uma riqueza espiritual. É claro que Deus é o dono do ouro e da prata, mas Deus não está muito preocupado com isso no céu, não é verdade? Então a riqueza de Jesus é uma riqueza espiritual. Ele se fez pobre, inclusive materialmente. Ele se fez pobre, inclusive financeiramente, mas ele se fez pobre tomando sobre si todas as nossas mazelas, todo o nosso sofrimento e todo o nosso pecado. Para quê? Para que por meio da pobreza dele, por meio do sofrimento dele, por meio do esvaziamento dele, nós nos tornássemos
ricos materialmente e espiritualmente, antes de qualquer coisa, assim como ele é rico espiritualmente. Meus irmãos, vocês percebem como essa passagem é profunda? Ela é tão profunda quanto Filipenses 2:6. Tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não procurou tirar vantagem do fato de ser como Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para quê? Para nos enriquecer. Agora, Paulo traz essa alta cristologia, como diriam os teólogos, afirmações tão profundas a respeito da pessoa de Jesus, num texto, numa passagem em que ele está falando sobre dinheiro. É por isso que compreender o que é o Evangelho, o valor do sacrifício de Cristo por nós, é o fundamento de tudo. Na verdade, quando olhamos para uma passagem como essa, nós olhamos para a graça de Cristo. E é muito interessante, porque no texto, Paulo, embora esteja falando de uma contribuição financeira que os coríntios se comprometeram a entregar, em nenhum momento fala sobre dinheiro. Paulo, o tempo todo, fala em graça, e ele chega ao ponto de usar graça no texto como sinônimo para dinheiro. A graça de Cristo nos alcança, o Evangelho encarna em nós, assume a nossa vida, porque Cristo se fez carne e porque Cristo manifestou a graça de Deus em nós. O Evangelho encarna de tal maneira que ele encarna até no nosso bolso ou na nossa conta bancária. E a graça de Cristo nos alcança de maneira que alcança o nosso dinheiro, a ponto de, como Paulo fez, trocar o próprio dinheiro por graça, porque também o dinheiro é provisão de Deus para nós, é graça. Já pensou você perguntar para o irmão assim: meu irmão, quanta graça você tem na sua conta bancária? Ou então, em vez de fazer um Pix, pedir para fazer um Pix, os filhos, eu não sei quem tem filho adolescente aqui, mas toda hora tem um filho pedindo para fazer um Pix, Em vez deles pedirem para fazer um Pix, pai, me faz uma graça aí. Se nós compreendêssemos e incorporássemos esse vocabulário bíblico, talvez nós falássemos assim, mas a questão não é falar assim, a questão é entender por que Paulo está fazendo isso. Paulo está fazendo isso, Paulo está afirmando isso, porque graça não é somente o que Deus faz em nosso favor, o sacrifício de Jesus. Graça é o que Ele quer fazer em nós, na nossa própria vida, pelo poder do Espírito Santo, e aquilo que Ele quer fazer através de nós, abençoando outros. Nós fomos alcançados pelo amor e pelo sacrifício de Jesus, isso é graça. O Espírito Santo atuando em nós, nos capacitando, é graça. E quando nós abençoamos outros, isso é a graça de Deus se manifestando. E aí Paulo fala também em semear e colher. Ele não fala em semear e colher no texto. Meus irmãos, muitas vezes eu ouvi pregadores falando que Paulo está falando de semear dinheiro para colher dinheiro. Já ouviram isso? Você precisa semear. Semeia dinheiro para colher dinheiro. Eu até acho que tem alguma coisa aí, tem algum princípio espiritual aí, realmente tem, porque o testemunho dos irmãos aponta para isso, que quanto mais você entrega, quanto mais você dá, mais você é abençoado. Eu não estou questionando essa aplicação, até porque essa aplicação é baseada em experiência de muitos irmãos. Alguns dizem, você precisa estar com o celeiro vazio para que ele seja cheio. E está tudo certo, está tudo bem. Isso pode até ser uma aplicação, um desdobramento do texto. Mas Paulo não está falando aqui de semear e colher no sentido de plantar dinheiro para colher mais dinheiro. Paulo está falando nesse texto de plantar dinheiro para colher graça e alegria. Se como consequência o Senhor vai nos abençoar com mais dinheiro, isso está debaixo da soberania dele. Mas precisamos ter cuidado para não interpretar esse texto como plantar dinheiro para colher dinheiro e não nos pegarmos querendo negociar com Deus, fazer barganha com Deus. Não.
plantamos dinheiro, sim, semeamos dinheiro, semeamos na vida dos outros, para quê? Para colher graça, manifestar a graça de Deus e colher alegria na vida dos outros e na nossa própria vida. As igrejas na Macedônia entenderam isso. Será que os coríntios iriam entender isso? E se nós entendermos isso, nós iremos nos doar primeiramente ao Senhor e depois poderemos contribuir financeiramente com a obra de Deus e ajudar quem estiver passando necessidade. Foi isso que os macedônios fizeram, como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 8:5. Eles não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, o primeiro passo, a primeira maneira, o fundamento de tudo, para que o dinheiro não roube a nossa felicidade, a nossa alegria, é encarnarmos o Evangelho, assim como Cristo se fez carne. Consequentemente, nosso próximo passo é construir uma visão de mundo bíblica, ter uma mente renovada. Paulo usou 4 passagens do Antigo Testamento nesses 2 capítulos que nós lemos. Eu até fiz questão de apontar para vocês durante a leitura, às vezes na nossa Bíblia isso não fica tão claro. E a maneira como Paulo usou essas passagens pode até parecer um pouco estranho, pode parecer que ele citou meio fora de contexto, mas não tem nada de errado com o que Paulo fez. Ele não estava usando textos prova, assim, sabe? Olha, está escrito na Bíblia assim, é desse jeito, que nem nós, cristãos evangélicos, batistas, gostamos de fazer, sabe? Está aqui, ó, o fundamento bíblico. Se você for pensar por termos de fundamento bíblico, talvez Paulo pudesse estar usando os textos de uma maneira um pouco questionável. Mas Paulo não estava fazendo isso. Paulo não estava usando o Antigo Testamento como textos prova. Paulo estava mostrando como a mente dele já tinha sido completamente transformada pela palavra de Deus, de maneira que ele podia mergulhar na narrativa bíblica e mostrar como aquilo que ele estava pedindo dos coríntios tinha a ver com essa mente transformada, uma mente completamente transformada pela palavra de Deus. O primeiro uso que Paulo faz do Antigo Testamento é a alusão ao maná. 2 Coríntios 8,15 cita textualmente Êxodo 16:18. Aqui ele não está falando de o sentido não é de uma divisão igualitária de bens, não é, a passagem do maná não é sobre isso, e o que Paulo está fazendo aqui também não é sobre isso. Paulo está apontando para a provisão de Deus. Assim como Deus trouxe a sua provisão para o povo de Israel no deserto por meio do maná, assim também Deus traz a sua provisão por sua graça para nós, por meio do nosso trabalho, por meio do dinheiro que nós conseguimos com o nosso trabalho. Por graça de Deus somos capacitados para trabalhar, e com esse dinheiro a provisão então é possível para nós, para a nossa família e também para a obra de Deus e para ajudar quem está em necessidade. Era isso que Paulo queria que os coríntios tivessem em mente ao contribuírem com a obra de Deus e ao contribuírem com aquela oferta para os cristãos judeus no território da Judéia. Então, Paulo diz, como está escrito, quem havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Êxodo 16:18. O nosso dinheiro pode significar o meio de o Senhor prover recursos para a sua obra e para aqueles que passam necessidade. Depois, Paulo cita Provérbios 22:9, mas não o texto que está nas nossas Bíblias. As nossas Bíblias têm a tradução do Antigo Testamento do hebraico diretamente para o português. O texto de Provérbios 22:9 que Paulo cita é o texto de Provérbios 22:9 que está na tradução para o grego do Antigo Testamento, a Septuaginta. É essa passagem que diz, ou é essa tradução que diz que Deus ama quem dá com alegria. Mas a questão aqui não é nem tanto qual é a redação de Provérbios 22:9, porque a redação hebraica também ela é muito profunda. A questão aqui é que o capítulo 22 de Provérbios trata dos perigos das riquezas. E quando Paulo cita o verso 9, o que ele está querendo dizer, seja na tradução para o grego, seja no original hebraico, é que Deus abençoa a pessoa
que abençoa os outros. O texto de Paulo, o texto que Paulo cita, da tradução grega, diz: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação. Essas são palavras de Paulo. Agora a citação: pois Deus ama quem dá com alegria. Pois Deus ama quem dá com alegria. Provérbios 22:9, na tradução grega do Antigo Testamento. Provérbios 22:9, ali está Provérbios 9:7, mas é Provérbios 22:9. Me atrapalhei com o 9 ali. Então a referência é Provérbios 22:9, tá? Não é Provérbios 9:7, ele está repetido de 2 Coríntios, a referência, né? Provérbios 22:9, na nossa tradução, que vem direto do hebraico para o português, diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Depois, em 2 Coríntios 9:9, Paulo cita o Salmo 112:9, falando em uma justiça que permanece para sempre. Como está escrito: distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora, 2 Coríntios 9:9, citando o Salmo 112. Distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por que é que a justiça de alguém permanece para sempre? É por distribuir aos pobres? É por dar aos pobres? Não. Dar aos pobres, contribuir, ajudar quem está em necessidade, contribuir com a obra de Deus, não é o que nos torna justos. Nós somos tornados justos pela obra de Cristo. É o sacrifício de Jesus, é a cruz de Cristo que nos torna justos, e é por causa da cruz de Cristo que a nossa justiça pode permanecer para sempre, não por causa da nossa própria justiça, não por causa de obras que nós pratiquemos, mas por causa do sacrifício de Jesus. Como consequência disso, nós podemos ajudar, contribuir, auxiliar na obra de Deus e auxiliar os que passam necessidades. E ainda, 2 Coríntios 9:10, alude a Isaías 55:10. E aqui, Paulo está remetendo a Isaías 55:10, e Isaías 55, o capítulo 55 de Isaías, é um texto que fala das riquezas abundantes da nova criação. E aí nós temos que ler Isaías 55, as riquezas abundantes da nova criação, riquezas espirituais, não apenas riquezas materiais. As riquezas da nova criação em Isaías 55, nós precisamos ler esse capítulo no contexto de Isaías. Matematicamente, 55 vem depois de 54, que vem depois de 53. Agora vá para o livro de Isaías. O que nós temos no capítulo 53 de Isaías? O servo sofredor. Aquela profecia apontando para o sacrifício de Jesus em nosso favor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, uma passagem muito conhecida. Depois do sacrifício do servo sofredor de Deus, no capítulo 53, o capítulo 54 fala da renovação da aliança, exatamente em razão desse sacrifício. E aí vem o capítulo 55, apontando para as riquezas abundantes da nova criação de Deus. É isso que Paulo está fazendo. É esse tipo de coisa que Paulo está evocando com essas citações. Ele está tentando fazer com que os seus destinatários, os seus irmãos, os destinatários da carta aos Coríntios, pensem biblicamente, raciocinem de acordo com a narrativa bíblica. Vejam aquilo que Deus fez ao longo da história e aquilo que Deus está fazendo nas Escrituras. É isso que Paulo está tentando fazer. E aí nós temos 2 Coríntios 9:10 dizendo: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. A passagem em referência a Isaías 55:10, eu coloquei o verso 11 também. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e a fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. Veja ali, está ali em 2 Coríntios. Né? Mas aí a palavra de Deus por meio de Isaías prossegue: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. É como se Paulo estivesse dizendo assim, não é só sobre você plantar
e colher e Deus abençoar. É sobre a palavra de Deus produzir o seu resultado. É sobre o Evangelho de Cristo, Cristo que se fez carne, é sobre o Evangelho de Cristo ser encarnado por vocês de tal maneira, Coríntios, que vocês compreendam o que significa esse serviço assistencial, essa contribuição com o reino de Deus, essa oferta que será levada aos crentes judeus na Judéia. E nós poderíamos acrescentar Atos 20, 35, palavras de Jesus, que o próprio Paulo registra, que estão na boca de Paulo, registrada por Lucas em Atos. São palavras de Jesus que não estão nos evangelhos, mas certamente vêm de uma tradição oral e vão ser registradas no livro de Atos. Quando Paulo está lá em Mileto, com os pastores, com os presbíteros de Éfeso, ele diz: em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Poderíamos até traduzir assim: coisa mais feliz é dar do que receber. Então, se nós retomarmos aquela nossa distinção sobre alegria e felicidade, a nossa distinção entre alegria e felicidade, nós estamos falando aqui não de um sentimento momentâneo. Ainda que quando você está com o coração no lugar certo e você contribui, você sente alegria. Não de um sentimento momentâneo, mas de uma condição de viver de acordo com o propósito de Deus, manifestando o seu reino sobre a terra. E o homem feliz encontra alegria nas pequenas coisas, inclusive em contribuir financeiramente. Essa semana eu tive uma experiência, fiquei sabendo de uma situação de uma amiga, de uma colega da nossa filha na dança, que a família estava com dificuldade para adquirir os figurinos do espetáculo de fim de ano. E aí percebi assim, puxa, nós poderíamos ajudar. Conversei com a minha esposa, cheguei lá, contribuí, chamei o pessoal lá da escola e disse: eu queria contribuir com um figurino para aquela menina e tal, mas diga apenas que uma família contribuiu, diga apenas que uma família abençoou. Ninguém precisa ficar sabendo disso. Talvez eu esteja sendo contraditório aqui falando para vocês, mas vocês não sabem quem é mesmo, então está tudo bem. Eu só estou ilustrando por quê? Porque quando eu tive aquele insight, no meio da minha corrida da manhã, puxa, podemos ajudar aquela família, são irmãos tão queridos, é uma menina tão querida nossa, né? Eu percebi, vamos fazer isso. E quando eu tive essa percepção, quando eu tive isso, creio que da parte do Senhor, eu não pensei nisso com peso, eu pensei nisso com alegria. E ao sair dali, pensando que, puxa, ninguém precisa ficar sabendo, né? Só o rapaz que me atendeu ali, a família não precisa ficar sabendo. Claro que eu gostaria muito de dizer para aqueles irmãos amados: olha, estamos juntos, eu ajudei vocês, mas eu entendi que seria mais adequado fazer dessa forma. Então, sabendo que ninguém vai ficar sabendo, e que aqui está sendo trazido num contexto de anonimato também, vocês não sabem de quem se trata, né? Isso me gerou também alegria, a alegria de saber que a minha oferta não precisa ser conhecida, ser sabida. O que importa é que a pessoa que está precisando seja abençoada. É esse tipo de coisa que nos traz alegria nas pequenas coisas. Por quê? Porque estamos vivendo de acordo com o propósito para o qual Deus nos colocou sobre essa terra. Aí nós temos o terceiro ponto, a consequência. Vejam, depois que nós encarnamos o Evangelho, como Cristo se fez carne, depois que nós temos a nossa mente transformada pela visão de mundo da Bíblia, nós aprendemos a raciocinar biblicamente como Paulo, aí então nós podemos dar passos práticos. Quando o assunto é dinheiro, a nossa tendência é querer logo ir para a parte prática, não é mesmo? Mas aí a gente coloca, como o pessoal diz, o carro na frente dos bois. É claro que você precisa dar passos práticos, é claro que a gente precisa se mexer, é claro que você precisa fazer o Pix, mas o foco de Deus não é esse. Deus quer transformar o nosso coração para que a nossa conta bancária seja transformada. Se nós olharmos para o que Paulo está orientando, Paulo está falando também de coisas práticas. A primeira delas é planejamento.
No primeiro dia da semana, você separa. Cada um contribua de acordo com o que tem no coração. Não é apenas, eu estou sentindo. Não, é você se organizar. Então, o planejamento tem a ver com fazer um orçamento para controlarmos as nossas finanças e para colocarmos nas nossas finanças, no nosso orçamento, a prioridade do reino de Deus e a prioridade de ajuda dos necessitados. Quem orienta, e existem pessoas muito melhores para orientar vocês do que eu nesse assunto, mas quem orienta os irmãos a montarem um orçamento, ensina a colocar como primeiro item esse aspecto da contribuição. Então, eu até, no nosso orçamento lá, esse item é devoção. Então, eu entendo que esse ato é um ato de devoção a Deus. Toda a contribuição financeira para a obra de Deus e toda a ajuda, todo o auxílio para quem está em necessidade entra como devoção a Deus. Por quê? Porque eu entendo que tudo isso eu e a minha esposa, nossa família, entendemos que tudo isso é graça de Cristo, a graça de Cristo se manifestando nas nossas vidas. Depois vem a voluntariedade, fazer isso de coração, fazer isso de boa vontade, não como se estivéssemos sendo obrigados. Assim nós estamos compreendendo a graça de Cristo. E por último, transparência. Paulo estava muito preocupado que aquela oferta fosse muito bem administrada, que não houvesse suspeitas de que ele estivesse usando mal aquele dinheiro. Por isso que ele envolve tantos irmãos, Tito, mais um irmão, mais outro irmão, e o pessoal da Macedônia vai com ele, e eles vão junto lá para Jerusalém. Por quê? Porque ele quer ter transparência, prestação de contas. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa própria vida, no contexto de igreja? Talvez a coisa mais básica é não ter esse assunto como tabu. Esse assunto é um tabu no meio da igreja hoje por conta do mau uso desse tema, por conta da manipulação desse tema por igrejas que não são comprometidas, infelizmente, com o Evangelho de Cristo. E estão mais comprometidas com o dinheiro do que com qualquer outra coisa. Então, por conta desse mau uso, em igrejas sérias como a PIB Montenegro, existe o risco de que esse assunto se torne tabu. Não para o pastor, mas talvez para muitos irmãos. Não vamos falar sobre dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro sim, porque a graça de Cristo se manifesta na nossa própria vida assim. Então, transparência, pelo menos não tendo esse assunto como tabu. Se você começou essa mensagem desconfortável ao ver que o Carlos ia falar sobre dinheiro, eu espero que ao final dela, pelo menos como essa consequência prática, o seu desconforto já tenha acabado. Nós, nessa noite, consideramos o texto de 2 Coríntios 8 e 9. E em 2 Coríntios 8 e 9, nós podemos notar como Paulo percebeu que o dinheiro poderia roubar a alegria dele e dos coríntios. Como podemos impedir que o dinheiro roube a nossa alegria? Na verdade, nós não podemos. Somente a graça de Cristo pode fazer isso. Primeiro, nós precisamos encarnar o Evangelho, compreender que Cristo se fez pobre para que nós sejamos ricos e entregar a nós mesmos, a Deus e ao nosso próximo. Segundo, nós precisamos ter uma visão de mundo moldada pelas Escrituras, uma mente renovada pela Palavra de Deus. E com base nisso, nós podemos dar passos práticos, especialmente de planejamento e de transparência, não tendo medo de falar sobre o assunto. E aí talvez você possa estar se perguntando nesse momento: Carlos, mas e aí? Deu certo? Paulo conseguiu que os coríntios contribuíssem? Paulo ficou frustrado? Paulo ficou triste? Paulo e os coríntios passaram vergonha? Tem uma boa notícia, e essa boa notícia está na Bíblia mesmo. A gente leu Romanos 15, 31, sobre o receio de Paulo de que a oferta dele não fosse bem aceita. Romanos 15, 26, nos diz que parece que a coisa deu certo, e parece que os coríntios contribuíram. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, Paulo está escrevendo aos Romanos, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia, a Grécia, e a principal igreja na Grécia era a igreja em Corinto, tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. A palavra de Deus pode realmente mudar a nossa mente e o nosso coração,
assim como mudou a mente e o coração dos coríntios, mesmo num assunto tão sensível para tantos como é o dinheiro. O dinheiro não compra a felicidade, e só a graça de Cristo pode impedir que ele roube a nossa alegria. Meu conselho nessa noite, na verdade o conselho de Paulo, o conselho das Escrituras é: sujeite-se a Cristo e a sua graça e não deixe o dinheiro roubar a sua alegria. O que você crê ter ouvido da parte de Deus nessa noite? E o que você vai fazer a respeito disso? Se você tem alguma resolução para tomar diante de Deus, diante da palavra de Deus nessa noite, eu convido você a ficar em pé, enquanto os irmãos da equipe de louvor sobem aqui também para ministrar o último canto. Se você quer tomar alguma resolução com o Senhor nessa noite a respeito desse assunto, eu convido você a ficar de pé. E se você quer dar um passo além, e você precisa dizer algo para o Senhor, é entre você e Deus de forma muito profunda, e quiser vir aqui à frente, fique à vontade para fazer isso. Ninguém vai estar olhando para você ou julgando você. Que a palavra de Deus possa realmente penetrar fundo no nosso coração e transformar a nossa mente nesta noite. Vamos louvar ao Senhor e depois então vamos orar juntos. Abacuque não deixou que a falta de dinheiro, que a falta da provisão da oliveira, que a destruição de Jerusalém e a desolação dos campos, Abacuque não deixou que isso tirasse a sua alegria. E é com base nessa afirmação dele, com base nessa profecia dele, que nós cantamos esse cântico. Será que nós realmente conseguimos compreender quão profundo é não deixar que o dinheiro roube a nossa alegria quando estamos em íntima comunhão com o Senhor e com a mente transformada pela sua palavra? Pai, muito obrigado pela tua palavra, por aquilo que Paulo experimentou com os coríntios e pelo resultado que a tua palavra, por meio do teu servo, promoveu naquela igreja. Que a tua palavra que foi lida e exposta aqui nessa noite possa também penetrar nos nossos corações, transformar as nossas mentes e encarnar em nós de tal maneira que alcance o nosso bolso, que alcance a nossa conta bancária. Não por obrigação, não por imposição, mas pela alegria de vivermos debaixo da graça de Cristo e de sermos agentes e instrumentos dessa graça para abençoar outros. Aquele que contribui é abençoado. Deus ama quem dá com alegria. E o que eu oro por mim e pelos meus irmãos é que nós possamos compreender quão profunda é essa verdade afirmada na tua palavra. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor nesta noite, em nome de Jesus. Amém.